Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos para vocês, e hoje é uma coletânea sobre Jesus. Eu confesso para vocês que eu achei que não tinha nenhum relato assim que falasse sobre milagres ou sobre aparições de Jesus, né? Mas eu me surpreendi, porque não tem muitos, né? Eu achei lá, eu acredito, uns 6 relatos, e tô trazendo aqui 4 relatos, né, que eu encontrei ali no e-mail para contar aqui para vocês sobre pessoas que acreditam ter recebido ali a ajuda de Jesus e até mesmo ter sido curadas ali por ele ali, né? Ou seja, ele muitas vezes ou apareceu, né, ou veio ali em sonho, ou veio ali praticamente pessoalmente em aparições. Bom, isso é o que essas pessoas acreditam. E hoje, como é feriado, né, Corpus Christi, eu quis trazer esses relatos aqui que eu acredito que faz todo sentido aí contar relatos sobre Jesus ou sobre, né, a aparição dele, alguns milagres aí que ele realizou e que as pessoas vivenciaram isso aí. Mas antes eu quero pedir a você que gosta aqui do canal, já deixa seu like bem no início, pois isso vai ajudar muito aqui no canal, na divulgação, no crescimento. Se esse vídeo também tiver a função de hypar, hype ele pra mim, que vai ajudar muito também. E se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que tá aqui no canal, se inscreva aí, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada. E se tiver algum relato aí sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá na descrição do vídeo, assim como os links das minhas outras redes sociais, acaso vocês queiram me seguir lá também. Mas, gente, é isso, já falei demais. Vamos aqui para esses relatos sobre Jesus Cristo. E o primeiro relato é este aqui. O milagre que nenhum médico soube explicar. Oi Mariana, meu nome é Luana, é um nome fictício, e eu não me senti muito à vontade colocando aqui o meu nome verdadeiro, mas vou deixá-lo no final do relato só para você. Eu decidi contar essa história porque sei que em algum lugar tem alguém precisando acreditar que os milagres ainda existem. Isso aconteceu comigo quando eu tinha apenas 8 anos de idade, mas até hoje eu me emociono toda vez que eu lembro. Naquela época eu estava internada num hospital público, lutando contra uma leucemia agressiva. Meus exames não mostravam melhora e os médicos já não escondiam o desânimo. Eu era só uma criança, mas já entendia o que significava quando as pessoas sussurravam no corredor, ou quando a equipe médica falava com os olhos baixos, sem querer encarar a minha mãe. Minha mãe, ela tentava se fazer de forte. Ela tentava o tempo inteiro. Sorria pra mim, inventava piadinhas, mas eu via o quanto ela estava sofrendo. Às vezes, ela achava que eu estava dormindo e virava pro lado e chorava baixinho. Mas criança sente, criança sabe. O coração da gente entende o que o olhar não diz. Eu já estava muito fraca nessa época. Não conseguia nem comer direito. Vivia mais à base de soros e sondas. Nem levantar da cama eu conseguia. Só que numa noite, algo diferente aconteceu comigo. Era uma quinta-feira, já se passava da meia-noite. A enfermaria estava toda silenciosa. A luz do corredor vazava por baixo da porta que estava fechada. Minha mãe dormia sentada numa cadeira de plástico com a cabeça tombada para o meu lado e ela segurava a minha mão. Eu olhei para ela e não sei explicar. Me deu uma vontade enorme de rezar, mesmo sem saber rezar. Com a inocência de uma criança, me ajoelhei ali mesmo, sobre os lençóis, sobre a cama, apesar da dor que eu sentia pelo meu corpo. Olhei para o teto e falei com Deus como se estivesse falando com um amigo de verdade. Pedi para ele enviar Jesus para me curar. Igual nos desenhos bíblicos que eu assistia na TV aos domingos, onde Jesus passava a mão sobre os doentes e eles ficavam bem. Eu acreditei de verdade que ele podia vir. E ele veio.
Do nada, a porta do quarto se abriu suavemente. Achei até que fossem enfermeiras. Mas ali, parado em pé, estava ele. Era Jesus, igualzinho no desenho, só que na forma real, numa figura humana, alta, com um rosto sereno e um brilho ao redor. Um brilho que não vinha ali da luz do hospital. Ele tinha uma túnica toda branca, com uma faixa azul atravessada ali no seu corpo. Eu não tive medo, muito pelo contrário. Era uma sensação de paz tão grande, como se eu estivesse envolta num abraço quente. Eu só conseguia olhar para ele. Ele veio caminhando até a cama onde eu estava e se sentou ao meu lado. Ele parecia já me conhecer desde sempre. O sorriso dele me passava uma ternura. Ele passou a mão nos meus cabelos e disse: Deus ouviu sua oração, eu vim te curar. A oração de uma criança é pura e mais forte do que todos imaginam. Eu lembro que comecei a chorar baixinho, mesmo sem saber porquê. Encostei a mão na barba dele, como se quisesse ter certeza que ele realmente estava ali. Era macia e eu podia sentir ali a textura dos cabelos da barba. Era real. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: Agora durma. Quando você acordar, você vai estar curada. E eu dormi. Ou melhor, eu acho que desmaiei, pois não lembro mais de nada. Acordei de manhã, sentindo uma coisa estranha, uma força. Meus olhos estavam mais vivos, meu corpo estava corado e eu sentia fome pela primeira vez em semanas. Pedi comida para minha mãe e consegui me levantar sozinha e sentar na cama, sem sentir nenhuma dor no corpo. Minha mãe estava ali me olhando com espanto. Ela não acreditava no que estava vendo. Ela colocou a mão na minha testa e perguntou se eu estava bem. E eu respondi: tô sim, mãe. Ele veio. Minha mãe diz que naquela época achou que seria aquela melhora quando a pessoa está prestes a falecer. Vem aquela melhora repentina e depois a pessoa falece. Ela não entendeu de primeira vez o que eu quis dizer também com aquele "ele veio, mãe". Mas logo o médico veio fazer a visita e quando me viu sentada, animada, conversando, ele ficou espantado, paralisou ali na minha frente. E mesmo gaguejando, mandou fazer vários exames imediatamente. E para surpresa dele e de todos ali da equipe médica, não havia mais nenhum sinal de doença. Nenhum. As enfermeiras só choravam. O médico que me acompanhava há meses, ele estava com os olhos marejados e disse para minha mãe: isso não é medicina, isso é milagre. Eu contei a todos ali do hospital e todos que já choravam e estavam emocionados ficaram ainda mais. Eles disseram que ia me deixar ali mais alguns dias, só para acompanhar. Mas logo eu recebi alta, voltei para casa, para a escola e para minha vida. Nunca mais precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Os anos passaram e hoje sou adulta. Levo uma vida completamente normal. Mas jamais vou esquecer daquela noite, do olhar de Jesus, do toque na minha cabeça e da certeza absoluta que ele esteve ali. Eu sei que não foi imaginação e muito menos um sonho, pois o diagnóstico positivo veio. Não importa o que digam, nem quem duvide. Eu sei o que eu vi e eu sei o que eu senti. Eu tenho provas, tenho os exames guardados até hoje. E por isso hoje, cada vez que posso, eu conto essa história. E dizer que Deus, Jesus e milagres, eles existem, são reais. E eu faço parte de um milagre de Deus. Porque quando tudo parece estar perdido e ninguém mais acredita, Deus ouve, Deus vê. E às vezes Ele manda Jesus sentar na nossa cama e nos curar. Obrigada, Mariana. Espero que você possa contar em seu canal o que mais pessoas precisam ouvir. Eu que te agradeço pela história. E que linda, né? E tem várias histórias, não só assim com Jesus, mas eu já vi até com Nossa Senhoras, né? Nossa Senhora Aparecida.
entidades também, entidades assim, que as pessoas têm ali, né, pessoas que seguem ali a religião, por exemplo, de Umbanda e tal, eles têm aquela fé ali, eles confiam e elas vão lá e curam, né, e Jesus Cristo também, né, pelo visto, ele é assim, né, e ela, o engraçado aqui é que ela, tipo, ela era criança, né, ela não sabia orar, mas ela orou ali pra Deus, né, como se fosse um amiguinho ali dela, né, pelo que ela fala, e ela fala que pedia, né, que ela via os desenhos bíblicos. Não sei, eu acho que muitas pessoas aí conhecem esses desenhos bíblicos que passam na TV até hoje, se eu não me engano. Eu já vi muito e acho muito bonitos, né, os desenhos que eles passam ali uma mensagem realmente bíblica ali, né, algo que aconteceu na Bíblia. E ela, tipo, se inspirou naquilo, tipo, ela viu o desenho e ela via que ele curava ali as pessoas no desenho e ele apareceu igualzinho no desenho, porém ele apareceu ali numa forma real, numa forma humana. Não sei se talvez você possa ter sonhado, talvez você achou que fez isso tudo porque você tava ali, tipo, cansada, com dores e tal. Talvez pode ser um sonho, né? Você sonhou, ele veio ali em sonho. Mas também pode ser que ele realmente apareceu ali pra você do jeitinho que você falou aqui. E que bom que você tá bem, tá curada, né? E isso é o que importa, né? E você, tem alguma história, assim, de milagre de uma pessoa que tava doente e passou por algo parecido? Se tiver, manda aqui pra mim. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A imagem de Cristo que se mexia. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Anderson e com a chegada dessa época tão delicada para nós católicos, a Semana Santa, eu resolvi finalmente te escrever. Há muito tempo eu venho pensando nisso, mas só agora criei coragem. O que vou te contar aconteceu há cerca de uns 29 anos e envolveu meu tio e depois diretamente a mim. Meu tio trabalhava com restaurações de imagens sacras, quadros religiosos e objetos antigos. Na época ele viajava o Brasil inteiro prestando serviços para igrejas e museus. Hoje ele ainda atua na área, mas como empresário. Só comanda a equipe. Mas naquela época ele era quem colocava a mão na massa. Foi por meio dele que eu conheci uma imagem do Cristo crucificado, que me marcou muito para o resto da vida. Uma imagem assustadoramente realista, com detalhes no rosto e nas mãos, que sinceramente pareciam ser feitos de carne e osso. Essa imagem ficava na igreja no interior, onde a gente frequentava. Eu nunca tinha reparado nela até o meu tio me apresentava. Eu prefiro também não citar o nome da cidade nem dos envolvidos, por respeito. Ela ficava num altar na lateral, um pouco mais alto, à esquerda de quem entrava. Era impossível não notar, e era ainda mais impossível não se sentir observado por ela. Na época eu tinha uns 15 anos, minha mãe me obrigava a ir à missa todo domingo. Eu não entendia nada do que o padre falava. Então eu passava o tempo todo observando os vitrais, os santos de gesso e, claro, aquela imagem de Cristo. Até que um dia algo estranho aconteceu comigo. Foi no domingo de Ramos, em 95. Estávamos todos com ramos nas mãos quando olhei para o Cristo e juro por Deus, ele não estava mais com aquela mesma expressão. O rosto parecia ter mudado, como se tivesse um leve sorriso. No começo pensei que era coisa da minha cabeça, mas nas missas seguintes comecei a perceber mais detalhes. Os olhos deles pareciam mais vivos e tinha um brilho fora do normal, parecia estar molhado ali os olhos. E uma vez eu tive a nítida impressão que ele virou a cabeça lentamente quando eu olhei para o outro lado. Fiquei tão apavorada que pedi para ir no banheiro e me tranquei lá. Fiquei lá até a missa acabar. Quando a minha mãe me encontrou depois, dei uma desculpa qualquer, disse que não estava bem. Fui esperar do lado de fora, perto do cemitério, ao lado da igreja, onde encontrei um amigo meu. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas.
Esse meu amigo me contou que nos últimos dias alguém tinha sido visto caminhando entre os bancos da igreja, mesmo quando ela estava fechada. Um funcionário chegou a ouvir passos e, ao investigar, não encontrou ninguém. Só que percebeu que a túnica que cobria a imagem de Cristo estava no chão e que os pés da imagem estavam separados, como se tivesse dado um passo. Mas ela estava no altar, ela não estava no chão. Mas a túnica que cobria estava no chão. Então, no caso, a túnica caiu no chão? Os pés será que era ele que estava caminhando? Naquela noite, joguei bola com o pessoal da vizinhança para tentar esquecer, mas o que veio depois foi muito pior. Na madrugada seguinte, sonhei com a imagem tentando entrar na minha casa, aquela mesma imagem de Jesus da igreja. Ela tentava entrar pela porta, depois pelas janelas e até que conseguiu entrar e foi subindo até o telhado. E foi aí que eu acordei apavorado. Quando saí para respirar, encontrei aquele meu amigo vindo na minha direção, com o mesmo olhar de susto. Ele também tinha sonhado com a imagem, só que no sonho dele, o Cristo descia da cruz e começava a rir, um riso de dar medo. Na quarta-feira santa, minha mãe foi até a igreja. Quarta-feira santa? Mas se aconteceu no domingo de Ramos? Tá. Então, na quarta-feira santa, minha mãe foi até a igreja conversar com o padre e disse tudo o que eu falei acima. E ela ficou sabendo que, após ouvir boatos parecidos de outras pessoas, eles haviam decidido guardar todas as imagens da igreja, inclusive aquele Cristo. Eles guardaram num depósito que ficava aos fundos da igreja. A imagem estava coberta com lençóis, ficaram trancadas. Só que nos dias que se passaram, a imagem desapareceu. Arrombaram a porta do depósito e ela sumiu. Eles acharam que ela tinha sido roubada, mas eu acho que ninguém iria roubar aquela imagem. Acho que ela mesma havia saído de lá. E o mais perturbador, o próprio padre que cuidava daquela igreja desapareceu poucos dias depois. Dizem que foi transferido para outra paróquia, mas nunca voltou e ninguém soube dizer para onde ele foi e o que aconteceu com ele. Nem o novo padre que veio substituir ele. Outros membros da igreja também sumiram da comunidade, como se quisessem apagar qualquer vestígio do que aconteceu. Obrigada, Mariana, se contar. E o porquê você acha que isso ocorreu comigo? Continue com o canal, tem sido um consolo para muita gente, como eu, que já viu o sobrenatural de perto. Eu que te agradeço pelo relato. Tem umas coisas aqui, gente, que eu não entendi direito. O que aconteceu no domingo de Ramos, que começou a acontecer, né? Mas ele fala aqui na quarta-feira santa, depois eu não entendi. Mas o que dá para entender aqui é que você, viu a imagem assim, você não viu ela nitidamente se mexer ali. Você, tinha a sensação, que ele observava todos ali. E uma hora você acreditou que quando você virou pro lado, ela mexeu ali. E o seu amigo contou que o cara lá da igreja disse que escutou passos e achou uma túnica, A túnica lá que cobria a imagem. Eu não sei se seria a túnica, talvez um pano, não. Mas você fala que eu acho que é túnica, né? E ele encontrou no chão e a imagem estava no altar, mas como se tivesse dado um passo. Ou seja, ela estava diferente. Eu não compreendi muito bem, assim, algumas coisas aqui. Ela estava, como se tivesse realmente mexido. Ela estava numa posição diferente, melhor dizendo. Tem relatos, Eu já ouvi relatos, principalmente, de pessoas dizendo que as imagens se movem. Tem até um quadro, gente, acho que de Jesus, que todos os lados, os ângulos que você olhar pra ele, ele tá olhando pra você.
Isso é algum efeito que eles colocam lá na imagem. Se parecer que ele tá te olhando ali de qualquer ângulo ali. Mas é bem interessante. E essa coisa também, né, da imagem desaparecer. Mas como foi arrombado, talvez alguém levou a imagem. Quem sabe não foi esse próprio padre aí que desapareceu. Eu já ouvi relatos, né, histórias de pessoas que dizem, até numa cidade vizinha aqui da minha, que o padre lá que ficou lá há anos, ele trocou tudo da igreja, as imagens verdadeiras, tudo, mandou fazer réplicas, tinha várias coisas de ouro na igreja, ele trocou tudo e tipo, desapareceu com as coisas, ou seja, deve ter ficado com ele. E aí as pessoas, eu acredito que talvez, né, quem sabe, né, porque não é todo padre que é santo não, a gente vê muito isso também. Mas quem sabe, né, e ninguém sabe o que aconteceu com ele também. Que estranho, né? Mas vamos aqui pro próximo relato, que se chama Eu Vi Jesus 2 vezes. Oi Mariana, tudo bem com você? Eu me chamo Aline e confesso que demorei muito para escrever esse relato, porque ele é muito íntimo. Talvez alguém que esteja ouvindo possa até me ajudar a entender o que eu vivi. Ou quem sabe tenha passado por algo parecido. A primeira vez que aconteceu, eu tinha apenas 5 anos de idade. Era madrugada e eu acordei sem motivo algum, como se alguém estivesse me chamando. Foi então que eu vi na porta do meu quarto, havia uma cruz em tamanho real, e nela estava Jesus. Sim, Mariana, eu vi Jesus crucificado na porta do meu quarto. Ele estava completamente materializado, com o corpo coberto por feridas e sangue. Ele respirava de uma forma ofegante e eu via o movimento ali do peito dele, subindo e descendo. A coroa de espinhos também estava lá, cravada na testa, com sangue escorrendo. Foram uns 10 segundos, eu acredito, 10 segundos de um êxtase que nenhuma palavra consegue explicar. Eu tinha plena certeza de que estava acordada e não foi um sonho. Nunca esqueci daquele momento. Mas o tempo passou e a vida também continuou. E eu também esqueci um pouco daquela fé tão forte que eu tinha na minha infância. E agora, em 2024, eu já adulta, eu estava enfrentando um dos piores períodos da minha vida. Eu tinha perdido a minha filha, a minha mãe e o meu pai em um acidente. E junto com eles, eu perdi também a minha paz. Numa noite qualquer, eu estava cheia de ansiedade, agonia e chorando muito. Eu já havia feito de tudo para acabar com esse sofrimento. Não conseguia parar de andar pela casa. Levantava, sentava no sofá, ia para a cozinha, para o quarto. Era um sofrimento que não tinha nome. Eu só chorava, rezava e me sentia só. Foi quando, por volta de umas 4 horas da manhã, eu liguei a TV. Mas por desespero, para tentar me distrair. E estava passando uma pregação evangélica. Detalhe, eu sou espiritualista, não sigo nenhuma igreja específica. E nunca assisti nenhum tipo dessas pregações evangélicas. E por incrível que pareça, a minha TV ligou exatamente num canal que estava passando. Mas naquele momento, tudo que eu queria era uma libertação da dor e daquele sentimento, de tudo aquilo que eu sentia. Então eu sentei na cama e me cobri. Continuei chorando e pedindo a Deus com toda a força da minha alma. Me ajuda, Senhor, me liberta. Me mostra que o Senhor está aqui. Foi aí que eu olhei para o lado e vi algo que me fez gelar o corpo inteiro. Do lado da minha cama ficava um espelho grande e nele eu vi se formar o rosto de Jesus. Mas não era uma visão comum, era como se alguém tivesse desenhado com óleo ou algo parecido. Mas não estava borrado, era nítido ali a imagem do rosto dele. Era o rosto dele de perfil, olhando para baixo. Dava para ver ali a barba, o cabelo comprido, o contorno dos olhos e um dos braços com as dobras dos mantos. Tudo perfeitamente desenhado. E olhando para ele, ele parecia me dizer que estava ali por mim. E naquele momento, Mariana, eu acreditei de novo.
Foi como se aquele Jesus da minha infância tivesse voltado para lembrar de que eu não estava sozinha. A sensação que eu tive foi indescritível. Amor, consolo, presença. Sabe quando você sente que alguém te escolheu só com um olhar? Foi isso que eu senti. Até hoje me pergunto por que eu tive esse privilégio. Eu sei que não imaginei, pois a imagem ficou no espelho por dias, até sumir sozinha. E o incrível é que quando ela sumiu eu já estava bem melhor. Já tinha aceitado ali um pouco do luto. Eu realmente vi Jesus 2 vezes. Não foi sonho na imaginação. E se alguém que estiver ouvindo esse vídeo já viveu algo parecido, ou consegue me ajudar a entender o que realmente isso significa, eu ficaria muito feliz. E Mariana, obrigada por contar e dar importância a relatos como o meu. Bom saber que você acredita e leva a sério esses relatos. Seu canal é uma bênção e continue com esse bom trabalho que você está fazendo. Amo ouvir seus relatos, principalmente quando estou faxinando a minha casa. Eu que te agradeço pelo relato, muito obrigada. E eu acredito que isso aconteceu porque você estava passando por um sentimento ali, um sentimento muito ruim. Porque a dor do luto, né, só quem viveu, né, você foram 3 pessoas ali, né? Sua filha, sua mãe, seu pai, tudo de uma vez. Então você tava num luto ali muito, como eu posso dizer, muito mais fechado, né? E eu acredito que isso veio para te mostrar que é como se a sua vida continuasse ali, né? E quando você viu na infância, eu não entendi, né? O porquê que apareceu essa imagem ali na situação de estar ali na cruz, né? Porque, querendo ou não, é uma imagem um pouco assustadora para criança. Você imagina uma criança ali, né, vendo uma imagem dessa, né? Tipo, ter a alusão ali do sangue, né, dos ferimentos e dele ali crucificado na cruz. Eu acho que é uma imagem muito forte. Não sei o porquê ou qualquer motivo, né, que apareceu essa imagem para você. Mas essa última vez que você viu no espelho, você disse que ficou ali por dias e só sumiu quando você estava melhor. Eu acredito que ele quis dar ali um conforto. Dizer que talvez, né, aquilo teve que acontecer e você tinha que seguir ali seu caminho, seguir ali em frente. Né? Mas é bem interessante quem souber aí nos comentários, né, dizer aí o que realmente possa ter acontecido ali com ela, o porquê que ela teve esse privilégio, como ela fala aqui. Já que ela diz também que estava um pouco, né, afastada ali da fé, não tinha mais aquela fé que nem de criança ali. E já foi tudo como um sinal, tipo, você espiritualista, não tinha costume, né, de ver ali uma pregação, né, evangélica ali na TV, e já foi direto pro canal que estava tendo essa pregação. Então eu acredito que foram vários sinais ali dizendo que, tipo, realmente ele estava ali. Você solicitou a presença e ele estava ali de alguma forma. Mas vamos aqui pro próximo e último relato, que é este aqui. A presença que veio na estrada. Oi Mariana, me chamo Marcos, tenho 42 anos e sou motorista aqui em Curitiba. O que vou te contar não tem nenhuma explicação lógica, pelo menos pra mim. Mas até hoje eu sinto um pouco de calafrio só de lembrar. É um mix de calafrios, agradecimento e paz ao mesmo tempo. Era uma noite muito fria e eu estava voltando de um frete que eu tinha feito numa cidade próxima. Estava muito cansada, com muita pressa para chegar em casa. A estrada estava deserta, pois já era bem tarde, e de repente o meu caminhão começou a falhar. As luzes do painel começaram a piscar, o motor a engasgar e morreu de vez. Eu ainda tentei ligar por algumas vezes, mas nada. Estava tudo normal, tinha combustível, não era a bateria, e era como se algo tivesse cortado ali a força do caminhão do nada. Olhei o celular e não tinha sinal, e sem nenhuma casa, nenhuma alma viva por perto. Eu consegui colocar ele ali no estacionamento. Respirei fundo e foi ali naquele breu que eu comecei a sentir medo. Aquele tipo de medo que faz a gente lembrar de Deus. Medo de ser assaltado, medo de ficar ali a noite toda. Então eu fiz uma prece rápida, sem saber muito o que dizer.
pois não era muito religioso. Só pedi ajuda mesmo, dizendo: Jesus, me ajuda. Sei que posso confiar em você. Foi aí que tudo começou. Primeiro eu senti uma mudança no ar. A atmosfera, que estava fria, começou a ficar um pouco mais quente. Então eu comecei a ouvir passos. Olhei ali no retrovisor para trás e vi uma figura vindo na minha direção. Essa figura era bem alta e tinha um brilho ao redor. Uma luz que não vinha de lugar nenhum, mas iluminava o suficiente para que eu visse o rosto tranquilo e o semblante calmo. Aquilo, por mais que parecesse ali um humano, não era. Confesso que de primeiro eu fiquei até um pouco assim com medo, achando que fosse algum assaltante. Mas essa presença veio e parou ali do meu lado. Não disse o nome, não disse nada. Nem fez gesto, só me olhou com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Era como se aquele olhar atravessasse ali a minha alma. E aí, com uma voz calma, que só eu ouvia na minha cabeça. Sim, ele se comunicava por telepatia. E disse apenas: não tenha medo, eu estou aqui. Naquele instante eu senti meu peito ali se aquecer, aquele medo que eu estava sentindo desapareceu. Então, sem que eu encostasse em nada, o caminhão simplesmente ligou. O motor funcionou como se nada tivesse acontecido. Quando eu olhei de novo para o lado, não havia mais ninguém. Desci do caminhão, procurei ao redor, chamei, mas nada. Aquela estrada voltou a ser só mais uma estrada deserta. Mas eu sabia, alguém tinha estado ali comigo, e eu acredito que foi Jesus. Mesmo que eu não tenha conseguido ver o rosto direito, eu acredito que foi ele. Desde então eu nunca mais fui o mesmo. Não sei quem ou o que era aquela presença. Não sei se era um anjo ou uma manifestação divina ou outra coisa. Só sei que não era deste mundo e que apareceu no exato momento em que eu mais precisei. Uma parte dentro de mim acredita que realmente era Jesus. E termina aqui o relato dele. E que interessante, né? Você orou ali e ele apareceu, né? Tipo, foi uma aparição dele ali, né? Então, que interessante. E o caminhão, né? Sem você ligar nada, né? Tipo, ele... Parece que ele morreu ali e do nada ele ligou sozinho. Que interessante. E é assim que acontece, né, gente? Quando você tem muita fé, você ora, apesar que nessas situações aqui da maioria dos relatos, a pessoa tava ali, né? Não tinha aquela fé ali que nem tem gente que tem uma fé que, tipo, ora o dia inteiro, vai na igreja todas, se tiver 10 missas no dia, vai na igreja. E essas pessoas foram ajudadas assim, né? Elas acreditaram, fizeram uma oração simples e foram atendidas ali. E você aí, você tem algum relato assim de alguma ajuda divina? Nossa Senhora, entidade, Jesus Cristo ou outra coisa, anjos? Se tiver, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E este aqui foi o vídeo de hoje. Quem puder aí já deixa o like, compartilha aí com todos os seus amigos, me ajuda a fazer esse canal crescer. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim que vai ajudar muito aqui o canal. Espero que todos vocês tenham gostado. E pra quem tá aí, né, de folga e curtindo aí esse vídeo, né, um bom feriado aí pra todos aí. Feriado de Corpus de Cristo aí, nada melhor do que ouvir uma coletânea mais leve aí sobre aparições, presenças e milagres de Jesus. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.